Olá, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso devocional nesta manhã e nosso bom dia a todos vocês que estão aí conectados conosco e também aqueles que durante o dia ou a semana ou para frente estarão se conectando. Vamos compartilhado a mensagem sobre o tema a justiça que praticamos, né, e falando sobre os 3 níveis de justiça, os 3 níveis de justiça. Falamos no devocional passado sobre a justiça de Deus, e ela nos é revelada através da palavra de Deus, e é através da palavra de Deus que conhecemos o princípio do que é justiça, do que é a verdadeira justiça. E que bom que nós cremos nisso. Mas hoje vamos falar do segundo nível de justiça. O primeiro é o nível de justiça que cremos, é aquela que está revelada na sua palavra. Agora, na parte 2, vamos falar da justiça que praticamos. Primeiro estágio da justiça, aquela que cremos, a de Deus. E agora, a justiça que praticamos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 58, e vamos ler os versículos de números 5 a 7. Isaías, capítulo 58, versos de números 5 a 7, dando continuidade à leitura que iniciamos no verso de número 2. Diz-nos assim a palavra de Deus, Isaías, capítulo de número 58, versículos de números 5 a 7. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua face? Observe o texto que acabamos de ler. Às vezes nós entendemos que vamos agradar a Deus através de jejuns, através de orações contínuas, através de práticas litúrgicas religiosas, mas isso pode não passar de sacrilégios, penitências. A palavra de Deus vai nos revelar que isso é importante, o jejum, a oração, a consagração, mas ela é importante quando o objetivo que ela tem, quando o objetivo do jejum, da oração, da meditação na palavra de Deus é buscar uma vida de prática cristã. Buscar uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque se não for este o objetivo, isto não tem o sentido que Deus estabeleceu quando nos estimulou a praticar. Nós cremos que através da palavra de Deus conhecemos o caráter de Deus. Cada mandamento, cada princípio, cada promessa revela quem é Deus. Mas o caráter de Deus não só determina quem Ele é, mas também determina com quem Ele tem comunhão. O caráter de Deus diz quem Ele é, o caráter de Deus diz com quem Ele anda. O Salmo de número 1, versículo 1, Salmo de número 1 e versículo de número 1, a palavra de Deus nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o salmista fala do homem feliz, e o salmista está falando de quem? Do homem feliz que tem comunhão com Deus, que anda com Deus. E a Bíblia diz que o homem feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, o mundo não o influencia. A palavra de Deus, sim. E a Bíblia diz, através desses princípios, que é com estas pessoas que Deus tem comunhão. Não basta reconhecermos o caráter da justiça de Deus revelado através da sua palavra. Precisamos ter o efeito desse caráter nas nossas vidas. Precisamos ter a influência deste caráter divino nas nossas vidas. Jesus não só fez justiça por nós, mas nos libertou da injustiça. O propósito de Deus, através de Jesus Cristo, é restaurar a nossa comunhão com o Pai. E nossa comunhão com o Pai, eu aqui não estou questionando a questão da salvação, observe bem. Eu estou falando de cristianismo, de prática cristã. A nossa comunhão com o Pai é a partir da prática da justiça. Observe os versos de número 3 e 4 de Isaías capítulo 58. Versos de número 3 e 4 de Isaías capítulo 58. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Observe. O povo de Deus estava dizendo, nós jejuamos, nós afligimos as nossas almas, nós praticamos sacrilégios diante do seu altar, e tu não respondes à nossa oração. E por quê? Observe que essas pessoas que estavam tendo atitudes religiosas, diz o Senhor que eram atitudes que tinham por objetivo não uma vida espiritual, mas consagrada. A Bíblia diz, vocês estão jejuando para vosso próprio contentamento, própria realização, para suas próprias cobiças. Ele estava dizendo, olha, o jejum não é para você ter o que comer, o que vestir, ter uma vida abençoada. Uma vida abençoada é consequência de uma vida de comunhão. Se você tem comunhão com o Pai, você tem uma vida abençoada. Deus nunca nos ordenou a estarmos inquietos pelas coisas terrenas. Ele nos exortou a buscar antes as coisas eternas. E ele disse que ele tinha um compromisso com estes que buscam as coisas eternas, de atender a cada uma de suas necessidades. Mateus capítulo 6, e versículo de número 33. A obra da cruz promoveu a nossa liberdade, mas liberdade para a justiça, não para continuarmos na prática do pecado, da injustiça. Observe Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos capítulo 6, versículo 18, observe também. Romanos capítulo de número 6 e verso de número 18.
e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Há muitos cristãos que interpretam a graça de uma forma equivocada. Nós somos salvos, apesar de não merecermos. Deus nos deu oportunidade para a vida eterna, apesar de não merecermos. Então, a graça é uma oportunidade para quem reconhece que o caminho que estava andando era errado e que existe uma oportunidade de arrependimento e para mudança de vida. A Bíblia não é só um livro de história sobre ética cristã. É um livro que mostra como termos comunhão com um Deus santo. A Bíblia não é um livro de religiosidade. É um livro que mostra o alvo que cada um de nós devemos ter para as nossas vidas, a partir do momento que decidimos seguir a Cristo. E quando estabelecemos esse alvo de termos comunhão com Deus, através da prática da justiça, aí vai fazer sentido porque devemos orar, porque devemos jejuar, porque devemos ler a Bíblia, porque devemos nos consagrar, porque devemos ir à igreja, porque todas estas práticas, elas têm um objetivo, é promover, é edificar, é construir uma comunhão plena com o Criador. Podemos ler a Bíblia e limitá-la a ensino de práticas litúrgicas religiosas. Podemos ver a Bíblia e reconhecermos como um bom livro de história. Isaías capítulo 58, e aquilo que introduzimos no começo desta reflexão, versos de números 5 e 7 a 7. Isaías 58, 5 a 7. Seria este o jejum que eu escolheria que o homem um dia aflija a sua alma? Que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Observe o que a palavra de Deus nos diz. O que Deus quer e espera como resultado da cruz, como resultado da ação da palavra de Deus, como resultado do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é uma vida de prática de justiça. Não é simplesmente um clamor por justiça. Eu creio que aqueles que amam e querem o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo é porque eles não só clamam por justiça, mas eles amam a justiça. Eles buscam a justiça e olham para um mundo que não oferece um ambiente propício para essa justiça, e eles clamam para que esse ambiente seja restaurado, a fim de que a justiça plena seja praticada. Então, irmãos, não podemos nos limitar apenas a ler sobre a justiça de Deus. Devemos reconhecê-la como verdadeira. Não basta reconhecê-la como verdadeira, temos que torná-la prática em nossas vidas. As pessoas estão deixando de orar. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia. As pessoas estão dando pouca importância à igreja. E sabe por quê? Porque elas estão dando pouca importância
a uma vida prática de justiça. Nós temos uma responsabilidade na condição de filhos de Deus. Nós temos uma identidade. 2 Pedro 2:21, 2 Pedro 2:21 nos exorta, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Nós tivemos o privilégio de conhecer a verdade. Nós temos o privilégio de termos Jesus Cristo como nosso Salvador e, através da sua morte, o poder para nos libertar do pecado, de um caminho para o pecado. E agora passamos a ser servos da justiça e representamos esse caráter, representamos este valor. Nem sempre, meu amado irmão, a prática da justiça neste mundo será conveniente. Mas, apesar disso, ela não deixará de ser o princípio da justiça. E, independente das circunstâncias, nós temos escolhido a prática da justiça. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. 1 Pedro 3,14 diz-nos assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Quando amamos a justiça, quando somos influenciados por ela, quando a valorizamos como um bem maior, como entendemos que é através dela que a nossa comunhão com Deus se restaura de forma plena, nós a praticamos, mesmo que nos custe valores financeiros, sofrimento físico, até mesmo a morte. Mas isso só pode ser praticado e vivido por aqueles que estão dispostos a viverem o segundo nível da justiça. A justiça que praticamos. Provérbios capítulo 16, versículo 8 nos diz, Provérbios 16, 8, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. A justiça traz as bênçãos de Deus, nem sempre as riquezas, mas pode vir também. Mas a injustiça traz o distanciamento de Deus e com isso a maldição, mesmo com a riqueza. Deus sempre irá reconhecer os justos. São estes que herdarão as bênçãos e a eternidade. Atos capítulo 10, versículo 22. Que trecho bonito da palavra de Deus. Atos 10, 22. E eles disseram, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Deus procura homens justos, que desejam ser justos, que praticam a justiça para abençoar, com a sua salvação, com o pão de cada dia, com a roupa para se vestir, com a casa para morar, com paz no seu coração e com a vida eterna. São estes que o Senhor busca.
E se são estes os desejos que temos para as nossas vidas e para a eternidade da nossa alma, é esta prática de justiça que devemos ter por alvo nas nossas vidas. Eu sei que eu e você estamos sujeitos a falhas, porque ainda habitamos em um corpo imperfeito. Mas, apesar de sermos imperfeitos, devemos buscar a perfeição. Devemos sempre ter por alvo a excelência, a prática de 100% do caráter cristão. E quando não conseguirmos, e quando falharmos, Jesus nos ensinou: perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Assim como nos lavamos diariamente, fisicamente, para nos mantermos limpos, porque higiene é saúde, assim também nos limpamos diariamente e devemos nos limpar diariamente espiritualmente para nos mantermos limpos, porque higiene espiritual é saúde, é bênção, é comunhão com Deus. Quero encerrar lendo Salmo 37, 29. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ah, que Deus maravilhoso, que tem preparado uma vida abundante para cada um de nós, seja no tempo presente e de forma plena no tempo futuro. Mas hão de participar desta bênção não só aqueles que amam a justiça, que a reconhecem quando leem a palavra de Deus, mas aqueles que reconhecem a justiça de forma prática. Pense sobre isso e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesse dia e que possa, com grande poder, te converter ao Senhor e à sua palavra, porque certamente Deus deseja abençoar a sua vida. Amém, meu irmão? E agora vamos falar sobre o tema a justiça que devemos pregar. Se você ainda não se inscreveu no canal do Templo Batista de Indianópolis e entende que essa igreja pode ser uma bênção na sua vida, se inscreva lá no nosso canal. E se você tem apreciado a palavra de Deus através das mensagens que aqui são pregadas, dê lá o seu joinha, né? E vamos estar juntos assim, né? Você pode clicar lá no sininho e sempre que houver uma mensagem, você será avisado e certamente Deus vai te abençoar através do estudo da palavra de Deus. Amém? Então fique conosco. Amanhã às 8 horas, pastor Alexandre estará aí transmitindo a palavra de Deus e certamente uma palavra que vai abençoar a sua vida. Esse é o nosso desejo como igreja, não só o meu desejo como pastor, mas eu creio de cada irmão, de cada diretor. A igreja não é uma pessoa, a igreja não é um nome, a igreja é um corpo. E nele estão várias pessoas, que eu não vou aqui citar o nome, porque certamente eu falharia, mas pessoas importantíssimas, que elas dão estrutura, que elas dão base, condições para que o ministério possa prosseguir. Não somos perfeitos, e eu creio que é com a justa participação de cada parte que nós vamos melhorando. E certamente você, que é da família TBI, né, se você tem uma sugestão, algo que você entende que pode melhorar o nosso ministério, que
pode ajudar mais as pessoas, as famílias, entre em contato comigo, com o pastor Alexandre. Fale conosco, olha, pastor, tem uma sugestão, e certamente nós estamos aqui para servir com aquilo que de melhor podemos fazer. Não só por você, mas sobretudo para Deus, porque o melhor que fazemos para Deus certamente vai ser o melhor para você, tá bom? Amamos vocês são importantes para nós, vocês são a razão do nosso ministério. Que Deus te dê a graça e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E se não, estaremos com o Senhor e alegres para sempre. Amém.